Olá a todos. Bom, meu nome é Wenderson Carlos e estou fazendo um vídeo sobre aula de violino para os alunos da ONG CAS Teresa Cunha. E eu quero deixar bem claro já desde o início do vídeo, é que eu não sou especialista em instrumentos de cordas. A minha especialização é na área dos instrumentos de sopro, mas devido à necessidade das aulas de violino, eu me aprimorei em algumas aulas, em algumas questões, para que eu possa repassar para os meus alunos, ok? Se você está assistindo essa aula no YouTube, se você não gostar do que eu falar, se você não gostar do que eu estou dizendo, eu aconselho a você a ir a um outro canal chamado Violino Didático, que lá, o professor de lá, ele é extremamente especialista justamente em violino, e se você tiver mais interesse de aprofundar aquilo que eu falar, ou até mesmo ir buscar somente por ele as suas informações, fique totalmente à vontade, tá bom? Beleza? Dito isso, eu já deixo bem claro também que qualquer coisa que eu não puder fazer ou não fizer de uma maneira muito perfeita, eu quero só avisar que eu não tenho prática com instrumento de violino, certo? Todas as noções que eu possuo são noções teóricas, por isso, se eu tentar fazer alguma peça, algum exemplo, for fazer algum exemplo, não sairá tão bem, uma sonoridade tão boa quanto um especialista na área, tá bom? Bom, se você já assistiu os vídeos anteriores, eu já dei uma boa explicação sobre o violino, sobre a importância dele, sobre como ele é, certo? No vídeo anterior, no primeiro vídeo eu falei sobre o violino em si, um pouco dele, de onde ele é mais utilizado. No segundo vídeo eu ensinei algumas práticas de como utilizar o instrumento. Nesse vídeo aqui eu vou ainda ser um pouco mais calmo na parte da explicação, porque existem outros cuidados que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro cuidado que eu tenho que trazer para vocês é justamente para quem mora em lugares onde a umidade é muito grande. Aqui no Nordeste tem a quadra chuvosa, um período onde as chuvas são muito extensas. E esse período de chuvas pode ocasionar uma umidade excessiva nos ambientes, e essa umidade excessiva chegando ao instrumento pode danificá-lo. Não é obrigado você, como iniciante, já comprar o melhor instrumento, de 4 mil, 6 mil, 7 mil reais, não. Não é necessidade disso nesse momento. O importante é que você compre um instrumento do qual você possa treinar. O grande problema dos músicos, muitas vezes, é que eles preferem muito mais estarem buscando tocar músicas do que realmente aprender o instrumento. E às vezes fica culpando a sonoridade do instrumento por não culpando o instrumento pela sonoridade não estar tão legal. Mas isso tem procedência? Tem. Alguns instrumentos pode sim, dependendo da qualidade deles, dependendo da marca deles, infelizmente, por assim dizer, essa vai trazer uma sonoridade melhor. Mas pode ser o melhor instrumento do mundo, na mão de um péssimo instrumentista não sai nada. Assim como um instrumento ruim na mão de um ótimo instrumentista também vai sair belas melodias. Então o importante é que vocês prezem pelo seu instrumento em treinar, para vocês terem a prática, para vocês dominarem o instrumento. E assim, chegando na parte dos instrumentos com um pouco menos de qualidade, muitas vezes esses instrumentos podem ser mais sensíveis a algumas coisas. Por exemplo, esses instrumentos como o violino, que não é de uma marca muito boa, ele pode ser de uma madeira que seja muito porosa, ou seja, de uma madeira que ela suga umidade com mais facilidade. Quando isso acontece, vai acontecer o que? As partes do violino vai inchar. E das partes dele onde são coladas, certo? Na parte do braço por ombro, aqui a parte do espelho que é grudado no braço, a mesma parte da tampa em si, certo? Então essas partes, ela pode acontecer delas incharem devido à umidade, e aí assim acabar se descolando, se despregando, até mesmo quebrando, por causa que como ela vai ficar mais, ela não vai estar menos compactada porque ela inchou, então ela vai perder força, ela não vai ter tanta resistência, vai perder resistência. E aí qualquer coisa pode fazer com que esse instrumento venha a quebrar.
Então, instrumentos como o violino, a gente tem que evitar umidade, a gente tem que evitar sol, porque do mesmo o efeito que acontece de inchar quando ele começa a estar na umidade, ele começa a secar de um jeito, ele pode secar também de um jeito que ele pode envergar. E aí também acabar descolando e se desprendendo das partes. Então, esse é um cuidado que eu tenho que falar para vocês. Professor, se o meu violino descolar, o que eu posso fazer? Bom, quando um violino descola, é interessante você procurar um luthier. O que é um luthier? É um cara que trabalha justamente com conserto de instrumentos. Caso isso não seja viável no momento, é interessante que você procure pessoas que trabalham com carpintaria, com conserto de móveis, que normalmente eles têm colas, que eles têm materiais como morsas, como prensas, para deixar o instrumento colado no lugar onde ele estava. Professor, isso não é perigoso não? É. Não vou dizer que não é, que é. Mas infelizmente é o que temos, né? Eu não tenho como, por exemplo, aqui na cidade não tem nenhum luthier. Eu mesmo eu conheço um pouco de conceito de instrumentos, mas eu não tenho material para poder fazer isso. Então acaba que a cidade mais próxima é mais de 300 quilômetros daqui. Então não é interessante fazer uma viagem dessa e às vezes um conceito que poderia ser tão barato. Mas é aquela coisa, vamos pelo que a gente tem. Se você tiver condições de levar no dia, leve. Pronto, acabou essa história. Se não, ok? Bom, o arco também tem as suas peculiaridades também. Se você ficar todo tempo acolchando o parafuso do seu arco e deixar sempre acolchado, arroiado até o último tampo, ele vai fazer o processo contrário. Vocês podem prestar atenção que o arco ele tem essa curvaturazinha aqui. Essa curvatura é extremamente importante para justamente você fazer os golpes de arco. Agora, se você pegar, torcer tanto que ele vai ficar tipo um arco mesmo, né? Só que ao contrário, né? Um bucho para fora e o bicho esticado daqui na frente, você vai perder formatos de golpe de arco quando você estiver executando. Então, é interessante você deixar a sua crina esticada num ponto que ela não encoste na vara, certo? Mas também que ela não fique tão distante dela. E o principal, sempre afrouxar para poder as crinas não ficarem quebrando. Não ficar também pegando na crina, porque as mãos da gente, o corpo da gente vive suando. E o ato de suar é justamente de tentar resfriar o corpo, primeiramente, né? E também acaba liberando sujeiras. Às vezes, por fato de eu estar molhado pelo suor, eu vou estar, onde eu estou andando, eu estou coletando aquelas partículas de sujeira que estão suspensas no ar. E quando eu pego no instrumento, tudo que está desse suor, desse negócio na minha mão, vai para o violino, vai para o arco do violino e fica aquela mancha preta que às vezes acontece, que a gente vê em alguns violinos de iniciantes, ok? Bom, sempre afrouxar o violino, o arco quando terminar. Eu acho que isso já foi falado, todo mundo já sabe disso. Aí a gente vai vir agora para uma questão muito importante. Como eu falei no começo, muitas pessoas preferem 1000 vezes estar treinando músicas do que estar treinando o seu instrumento. E isso não é legal. Quando você se dedica somente a treinar músicas, você está se dedicando para aquela música. Quando chegar uma próxima música, você não vai conseguir, porque provavelmente a mecânica da outra música é diferente da mecânica da que você aprendeu. Sem falar também que se depois de algum tempo você parar de tocar aquela música, é muito, muito provável que você acabe esquecendo tudo aquilo que você tinha aprendido sobre aquela música. Então isso não é interessante. Então o importante mesmo é você começar a transformar hábitos de estudo e que esse estudo se tornem seus hábitos com o instrumento, para justamente você, quando precisar, se tornar igual a andar de bicicleta. Se você andar de bicicleta hoje, só andar daqui a 10 anos, você pode até bambear um pouquinho, mas depois você pega amanhã de novo. Mas agora, quando você treina esporadicamente, você não cria esse vínculo, essa parte de conseguir dominar o instrumento como deveria. Então, por isso é que eu insisto muito que você faça os treinamentos. É importante tocar as músicas? A gente precisa demonstrar nosso trabalho, infelizmente. Mas demonstrar esse trabalho acima de qualquer outra coisa, infelizmente.
Mas o importante é que você tenha domínio do seu instrumento. E aí é que acontece, muitas vezes quando você vai tentar tocar, como você não teve uma prática importante, uma prática dedicada à sua evolução, quando você vai tentar tocar, você não consegue. Se você não consegue, você desanima. Se você desanima, você deixa seu instrumento de lado. É isso que normalmente acontece com os músicos hoje em dia. Então, o que eu proponho para vocês hoje é um exercício para que vocês tenham domínio do arco de vocês, ok? O arco, o golpe de arco, é sempre assim, lembrando, quem segura o violino não é a sua mão esquerda. Lembrando que eu estou utilizando a selfie do celular para poder fazer a gravação desse vídeo. Então eu estou dizendo que é a mão esquerda e está parecendo que é a direita, mas não é, porque a imagem está espelhada, tá bom? Então escutem o que eu estou dizendo, não o que eu estou fazendo. Então aqui ó, lembre-se que quem segura o seu violino não é a sua mão esquerda, é o seu queixo, na queixeira, ok? Tá bom? Lembre-se sempre disso. Tem muita gente que tem, quando não é isso, fica desse jeito, ó. Quando você faz isso, você perde a mobilidade de toda essa parte da mão aqui, ó, porque essa mão ela tá apoiando o violino. Professor, eu não consigo, que é muito ruim. Então pare tudo que você está fazendo neste exato momento e treine isso aqui. Ok? Quem já aqui na aula de música, muitos já tiveram essa aula, já viram como é que funciona isso. Então já deveriam ter treinado isso. Se você ainda não treinou, treine. Eu já mostrei como é que é a técnica de segurar. Inclusive eu acredito que eu tenha falado isso também no vídeo passado. Então aqui, eu estou aqui com o meu violino, certo? Na posição para poder tocar. Tomem cuidado que eu não posso deixar não é para me ficar com esse V aqui no punho, porque senão não tem braço que aguente. É aqui ó, de maneira... Uma maneira que eu posso utilizar, ó. Não é para me ficar fazendo um V aqui no punho, certo? E vou fazer para poder fazer o treinamento. O treinamento que eu quero que vocês façam é justamente para vocês saberem o domínio que você tem no seu arco. O domínio de você pegar, trazer o seu arco. Tem gente que não consegue chegar até o final do arco. Tem gente que tem essa dificuldade, essa limitação. É um problema, professor? Não, porque você tá, às vezes seu braço não é grande o suficiente, você ainda está pegando prática no instrumento, então não é problema isso, tá bom? Mas aí vai interferir um pouco no que eu vou sugerir para vocês hoje. Hoje eu quero que vocês façam um treinamento de golpes de arco nas 4 cordas. Vocês vão pegar um giz, seja uma fitazinha, seja, sei lá, só evitem estar usando coisas molhadas para estar fazendo essa marcação que eu vou fazer. Você vai pegar o meio do arco, certo? O meio do arco, e você vai pintar ele aqui, ó, no meio do arco. Deixa eu ver se estou fazendo bem no meio mesmo. Aqui, ó. Eu vou pintar o meio do arco. Cuidado para não encostar na crina, tá bom? Se você tiver uma fitazinha, você coloca a fitazinha, tá vendo, ó? Eu marquei o meio do meu arco. Ok? Quando você for treinar, quando você for fazer isso aqui, você meça até onde o seu braço vai no arco. Se você consegue ir até a ponta, beleza. Se você não consegue ir até a ponta, digamos que você só consegue até mais ou menos aqui. Ok, beleza. Então, você vai vir aqui, ó, e marcar aqui também. Beleza? Tá vendo essas duas marcações que eu fiz aqui agora, ó? Esses 2 riscozinhos brancos que tem nele. Agora eu vou pegar um riscozinho branco no meio desses 2 riscos que eu fiz. Tá vendo, ó? Ficou 3 marcações, e isso se eu fosse uma pessoa que não conseguisse alcançar até a ponta do arco, certo? Professor, o que é isso? Eu quero que vocês façam um joguinho com o violino de vocês. Vocês vão começar do meio e notas curtas, só até o meio. Notas longas você vai até o final. Notas curtas. Certo? O que eu quero? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam treinamentos em todas as cordas
Na corda sol, 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 ré, 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 ré. Eu quero que vocês tenham esse domínio para que vocês consigam usar exatamente esta porção do arco de vocês. Domínio para notas curtas e domínio para notas mais longas, ok? Notas de meio tempo, notas de um tempo, tá bom? Eu quero que vocês ganhem esta prática para vocês terem controle. Ao invés de vocês terem controle de um arco inteiro, vamos primeiro tentar dominar esse pedacinho aqui. Tem outros professores que usam essa técnica para outros fins, mas por enquanto eu quero que vocês tenham isso daí, para vocês terem controle do arco de vocês, do tamanho do arco de vocês, do golpe de arco de vocês, certo? Então eu quero que vocês usem somente esta parte aqui. Se você já aprendeu a fazer a escala no instrumento, já é um dos mais veteranos, já é uma das pessoas mais avançadas no violino, você pode sim fazer a escala. Dó, 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 ré, 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 mi, fá, fá, fá. Só daqui pra cá. Vamos tentar ser um pouquinho milimétrico? Professor, eu passei até aqui embaixo um pouquinho. Não tem problema. Professor, eu passei daqui um pouquinho. Não tem problema. Eu quero que vocês usem isso como medida. É claro que quanto mais próximo você está conseguindo fazer dessas marcações, significa que você está tendo mais controle do seu arco. Eu não sei se isso é possível, mas é bem provável que se você está conseguindo fazer isso, você tem um grande controle de arco. E quando você precisar do arco para notas mais compridas, notas maiores, então você vai estar bem mais tranquilo, tá certo? Para poder conseguir fazer. E aí esse exercíciozinho que eu quero que vocês façam é para vocês terem domínio do instrumento. Se você ainda não aprendeu a fazer a escala ainda no violino, se você ainda é um dos iniciantes, dos primeiros iniciantes, faça isso com as cordas. Faça notas mais curtas na corda sol, que é a corda mais grave, a primeira corda ré, corda lá e corda mi. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.